Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a nossa abençoada, quinta-feira, né? Para a honra e glória do Senhor, estamos aqui. Eu estou um pouco, como se diz, atrasada, mas Deus coloca obras na nossa vida e a gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer tudo aquilo que Deus quer, nós temos que fazer, né? Não somente levar a palavra, o evangelho, mas às vezes a gente precisa dar uma palavra, a gente precisa, né, falar, e aí Deus também prepara tudo no tempo certo e na hora certa. Irmãos, hoje foi aniversário da minha mãe, né? A mulher que me criou, cuidou de mim. E eu agradeço a Deus pela vida dela, né? Aracilda Martins Teluta, né? E eu pude estar lá com ela, dando parabéns, né? A presença é mais importante, né? Como ela mesma me disse, né? Não importa a festa, não importa o presente, mas a presença é muito importante, irmãos. Fica no nosso coração essa doçura, essa ternura de estarmos perto um do outro, né? Junto, né? Inclusive eu estava olhando para esse tempo da minha infância, para esse tempo de convivência com a minha família, e eu estava olhando, né? E Deus costuma mostrar para nós, né? Pois é, vamos orar, irmãos. E eu agradeço a todos que mandaram, que parabenizaram a minha mãe aí no Facebook, no Instagram, todos que mandaram mensagem, ó. Um beijo no coração de todos, um abraço bem apertado, muito obrigado, tá? A todos que conhecem a minha mãe, que são amigos meus, né, que parabenizaram. Eu só tenho que agradecer a Deus pela vida de cada um que tirou um tempinho para dar esse parabéns para ela, tá bom? Que Deus retribua o dobro a todos, tá bom? Amém? Então vamos orar então para entrar aqui na palavra. Meu nome é Irmã Maria Aparecida, sou missionária para a honra e glória do Senhor. Vamos orar então? Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente, guarda os meus olhos, guarda os meus ouvidos, guarda minha boca, guarda minha garganta, guarda o meu coração. Sonda, Senhor, vê se há algo mal em mim. Guarda o meu corpo, guarda minha alma, o meu espírito, guarda todos os órgãos que há nele, porque pertence ao Senhor, né? O meu rim, o meu estômago, o meu fígado, guarda, Senhor. Toda a corrente sanguínea, livra no Senhor, o pulmão, livra, Senhor, de dor de cabeça, livra, Senhor, guarda nossa mente, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos? O Senhor nos guarda, né? O Senhor cuida de nós, o Senhor entra com providência naquilo que nós necessitamos, não precisamos ficarmos preocupados, nem tristes, nem fadigados, né? Porque o Senhor sabe de todas as coisas que nós precisamos, né? O Senhor é bom em todos os momentos da nossa vida, né? Irmãos, vamos então entrar aqui na palavra do Senhor, né? Vamos entrar na palavra do Senhor. Eu quero falar hoje, não é eu que quero, né? O que o Espírito Santo nos conduziu a falar. E o que o Espírito Santo nos conduziu, que nós vamos falar hoje, eu estava falando com Deus ontem, né? O Espírito Santo estava falando comigo desde quando estava na casa da minha mãe. Assim que eu sou, eu fico falando com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo deu um versículo da Bíblia que a gente leu ontem lá na casa dela, em Salmos de números 34. E aí nós pegamos e continuamos ali na unção falando, né? E ele me mostrava cada detalhe da casa, cada coisa, né? E hoje cedo eu me deparei com uma mensagem que eu até escrevi ela. E essa mensagem falou fortemente no meu coração. E falou, pois o Senhor não vê como homem,
O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. E naquele momento que eu estava ali falando com Deus, eu estava falando mesmo do meu coração, né? Porque muitas vezes as pessoas estão olhando, nós também estamos olhando pela aparência, né? E pela aparência nós podemos enganar, nós podemos errar, né? Com qualquer pessoa, né? Mas e aí? Em 1 Samuel 16, 7, vamos ler lá? Tá lá no 7, em 1 Samuel 16, 7. Inclusive eu até falei essa passagem esses dias, mas não foi o momento de lê-la, né? Eu até falei que eu estava falando da imensidão do poder de Deus, acho que foi ontem. 1 Samuel 16, 7. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Mas aí nós vamos ler o 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentas para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel. E o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá. Porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé aos seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos. E disse: ainda falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas, disse. Pois Samuel a Jessé envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo, formoso, de semelhante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tomou a Ramá. Aleluia. Glória a Deus. Eu li do 7 até o 13, né? Glórias a Deus, aleluia. Então o Senhor rejeitou, né, aquilo ali, porque o Senhor não vê como o homem vê, né? E muitas vezes, irmão, nós estamos enganados, né? Às vezes nós queremos fazer um julgamento e nós estamos errados. Por isso, essa palavra veio de encontro conosco hoje, nessa manhã de quinta-feira, para nós revermos, né? O que nós falamos, o que nós fazemos, né? Em Samuel 16, 7, vamos ler. Em Samuel 16, 7, afirma que o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. O Senhor rejeitou, né? O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. A passagem enfatiza que enquanto as pessoas julgam, né, pela aparência externa, Deus avalia o caráter, as motivações internas de um indivíduo.
Glórias a Deus, aleluia. Olha que palavra forte nessa manhã, né, irmão? O contexto do versículo, né? Esse versículo ocorre no momento em que Samuel foi enviado para ungir o novo rei de Israel, tendo o Senhor dito que ele havia rejeitado a Saul, né? Samuel foi observar os filhos de Jessé. E a primeira impressão era de que o mais velho, Abiabe, seria o escolhido. Aliabe seria o escolhido, mas o Senhor o impediu, afirmando que ele não devia se impressionar pela aparência, né? Olha que palavra forte nessa manhã, né, irmãos? E o significado do versículo. Nós vamos falar sobre aparência, né? Aparência, né? E coração, né? O versículo destaca uma diferença fundamental entre a forma como Deus e os homens exercem, né? As pessoas se baseiam na aparência física, mas o Senhor penetra o interior. Qual que é o interior? Por dentro, né? O coração da pessoa. O Senhor conhece o coração da pessoa, né? A rejeição de Saul, né? Saul foi rejeitado por Deus. A rejeição, né? Ao dizer o rejeitei, né? Ao dizer o rejeitei, o versículo também revela que Deus já havia desistido de Saul como rei, e a sua busca para um novo rei, né? E sua busca por um novo rei não deveria ser influenciada por fatores externos. Sabe aquela pessoa que vai ungir por Deus e quer um fator externo para ungir, para nomear, para como que fala? Como que eu posso falar? Para nomear um cargo, para reerguer uma pessoa de posição, entendeu? Não deveria ser influenciado, não tem que ter influência de ninguém por fatores externos ou pela aparência física, né? Que tem muito emprego que fala assim, que se você tiver mais de 17 anos, não te contrata para trabalhar. É desse jeito aqui. Mas sim pela condição do coração do futuro líder. Olha que palavra forte, né? Com a condução do coração do futuro líder, né? Isso aí que o Senhor vê, né? Como uma pessoa vai liderar se ela está com o coração duro? Se ela está com uma aparência de uma coisa, mas o seu interior está outra, né? E aqui o princípio de avaliação é um princípio importante que nos lembra da mão, vou ler de novo. O princípio da avaliação é um princípio importante que nos lembra de não julgar as pessoas pela aparência externa, mas de buscar o que há de mais profundo em sua vida espiritual e moral. A vida espiritual e moral,
Muitas vezes nós falamos assim, nós estamos julgando pela aparência, né? Ah, aquela pessoa não tem moral de falar, nem espiritual, né? Ela não tem. E aí nós estamos julgando a pessoa pela aparência externa. Mas nós não sabemos o interior, né? Então Deus fala conosco nessa manhã, fala comigo nessa manhã, né? Eu costumo não julgar. Irmã Maria Aparecida, mas a senhora nunca erra? Erro. Mas depois Deus me mostra, né? Deus me coloca a prova para me entender, mas por isso eu estou orando, para que eu não venha errar uma pessoa, para que eu não venha falhar, né? Então eu peço discernimento ao Senhor e sabedoria, porque senão eu não consigo, né? Eu tenho que pedir ao Senhor que me ajude todos os dias, porque se eu for arrogante, né, tiver meu coração arrogante, soberbo, egoísta, dono de mim mesmo, eu não vou conseguir ver, né? Mas não, de eu basear as coisas no amor de Cristo, né? No amor de Cristo, no perdão, né? Na vontade de ajudar o próximo, mesmo que ele caiu, né? Isso tá no meu interior, né? Dentro, não é verdade? Porque Deus, né, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Que amor é esse, né? É um amor que transborda. Então, aonde nós passarmos, irmãos, costuma olhar e falar com Deus, né? E eu falei uma palavra ontem, eu estava falando para minha cunhada, que a gente não obriga ninguém nos amar. A gente não obriga o outro a amar a gente. A gente não fica bravo, zangado, porque o outro não ama a gente ou não gosta da gente. Não. A gente entende que tá tudo bem. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque Jesus já cuidou do nosso interior, já cuidou do nosso coração, né? E nós vamos estar cheio da presença de Deus, do Espírito Santo. Então nós vamos olhar assim, nós vamos olhar com os olhos de misericórdia para essas pessoas que não tem amor, que nunca foi amada, que não sabe amar, que não consegue fazer o bem. Nós vamos olhar com os olhos de misericórdia para orar por elas, para que Deus venha libertá-las, né? Para que elas possam entender, né? Que nós temos que procurar, né, olhar não para a aparência, mas em si para o interior, né? Aqui fala que o homem não vê a aparência, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, né? A mensagem enfatiza que enquanto as pessoas julgam as outras, né, pela aparência externa, Deus avalia o caráter. Deus avalia seu caráter e avalia também as motivações interna e interna de um indivíduo, né? Às vezes você até errou lá, mas aí você foi lá, voltou atrás, reconciliou, teve mudança na sua vida, porque, irmãos, é uma parte difícil, mas é uma parte que a gente tem que ouvir, né? Não adianta, irmãos, nós temos que ter uma mudança, né? Nós temos que ser transformados, né? Então, essa mudança, hoje nós vamos falar de cura e libertação, né? E essa mudança tem que haver libertação, para poder haver mudança em nós, né? Se nós temos esse hábito de mentir, tem que haver libertação para não mentir mais, né? Esse hábito carnal que fica ali para prostituição. Ah, mas eu não quero errar, mas minha carne grita, eu vou lá e ó,
Então, tem que haver uma libertação também. E só o Senhor pode fazer isso, porque nós sozinhos não conseguimos, não. Mas o Senhor nos ajuda, nos liberta de vícios, de todo o mal, né? Para que nós realmente queremos sermos transformados. Realmente nós queremos, como que chama a palavra mesmo? Que a gente é transformado, é libertado, a libertação, né? E é isso. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Eu deixo essa palavra em nome de Jesus. Tá lá em 1 Samuel 16:7. Nessa manhã abençoada de quê? De quinta-feira, né? Hoje é o culto de cura e libertação. Eu convido vocês para estar conosco lá orando, aqui na igreja Remidos pelo Sangue de Jesus. É lá na rua Gavião Preto, número 18, quadra 43, né? No CPA ali, bairro CPA 4, Morada da Serra. Amém? O culto começa a partir de 7 horas, né? E aí no sábado, no domingo, na quinta-feira o culto Libertação e Cura, e no domingo o culto da família, né? E também tem o estudo bíblico, que é hoje também, né? Você chega mais cedo, no domingo, né, Paulo? No domingo. Você chega mais cedo e daí você vai estudar conosco a Bíblia, né? E a nossa grande festa, né, que vai ser uma benção por Jesus, que vai ser no dia 25/10/2025. Você também está convidado para participar conosco, tá? Dessa grande festa lá da nossa igreja, né? Eu vou repetir de novo o endereço: Igreja Remido pelo Sangue de Jesus, é na rua Gavião Preto, número 18, quadra 43, Morada da Serra, CPA 4, tá bom? E venha participar conosco. Hoje é culto de cura e libertação, né? O Senhor tem uma palavra na sua vida, né? O Senhor quer te curar, quer te libertar, mas você precisa buscar o Senhor, né? Amém? Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar então para encerrar aqui, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui nessa manhã, Senhor. Agradecemos pela palavra que o Senhor colocou em nossa vida, né? Que nós sejamos transformados, né? Por dentro e por fora. Não só por fora, né? Mas por dentro. Ô Senhor, nos ajude a fazer a Tua vontade, não a nossa, que a Tua vontade é perfeita e agradável. Desde já somos gratos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou, nos guardou, nos cuidou. Nós somos falho, fraco e pecador. Ah, se não fosse o Senhor na nossa vida, o que seria de nós? Né? Mas o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, meu Deus. Olhai por esse Senhor, que ainda não conhece o seu amor, que ainda não descobriu que a essência, ela é de dentro para fora. A essência é a simplicidade de estarmos nesse amor de Jesus. Nos ajude, Senhor. Nos capacite, Senhor, a andar na Tua vontade. Olhai por esses, Senhor, que estão na rua com fome, que não têm o que comer, né? Olhai por esses, Senhor. Oh, meu Deus, meu Pai. Não deixe faltar, Senhor. Aos que estão nos abrigos, idosos, nos abrigos, né? Oh, Senhor, uns que choram, que estão lá precisando de uma palavra de conforto. Olhai, Senhor, por esses que estão nos hospitais, doentes do corpo e da alma. E só o Senhor pode transformar, só o Senhor pode curar, pode libertar, pode sarar. Olhai, Senhor, o Senhor pode salvar, né? O Senhor salva. Olhai, Senhor, por esses que não conhecem ainda, né? O Teu perdão. Às vezes acha que
é impuro, que o Senhor não vai perdoar, né? Ô Senhor, olhai pela nossa rua, nosso bairro, nossos vizinhos da direita, da esquerda, do lado, de frente. Olhai pela vida de cada um, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, guardar a nossa vida, né? Glória a Deus, aleluia, nossa casa, nossa família, os nossos filhos. Não desistam dos seus filhos, da sua casa, da sua família. Não desistam. Clama ao Senhor e o Senhor tudo fará, né? Amém? Glória a Deus, aleluia. Um beijo no coração de todos. Um abraço bem apertado e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluia. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom em todos os momentos. Amém? Glórias a Deus, aleluia.